Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer aqui uma reflexão para vocês entenderem como Satanás ele se apronta. Ele sempre quis atacar o episcopado da igreja, o ministério. E eu vou mostrar de maneira mais consciente essas coisas para vocês. Nós já sabemos que Satanás ataca a igreja, mas eu quero mostrar que lugar da igreja ele ataca. Ele sempre atacou, ele ataca agora e ele sempre vai mudando estratégias para atacar o episcopado, para atacar os 5 ministérios. Porque ele calculou bem, ele sabe que se ele ataca esse ponto, ele consegue bloquear muitas revelações. E ao mesmo tempo que ele atacou e ataca esse ponto da igreja, ele cria muitas religiões para confundir mais ainda o povo de Deus, já que não há os ministérios restaurados, completamente restaurados, já que nós estamos no tempo em que as virgens dormem, então ele faz a festa. Mas essa festa dele não vai continuar assim, a gente sabe que o toque de trombeta vai vir e as 2 testemunhas vão despertar o povo. E essa reflexão eu tive quando eu escrevi a descrição do vídeo. Eu estava escrevendo a descrição de um vídeo pequenininho, de 6 minutos, onde eu estava falando dos 5 ministérios. E quando eu estava desenvolvendo a descrição do vídeo, o Senhor me deu um encaixe de textos e uma maneira para explicar que é muito boa. Eu vou explicar aqui com as minhas palavras, e claro que vai ser bom também, mas isso vai ter que ser levado para mapa mental. Aliás, aquele vídeo do mapa mental do episcopado da igreja, eu já estou trabalhando nele hoje mesmo. Infelizmente eu tenho muitos contratempos, né? Mas como eu quis fazer o vídeo um pouco mais caprichado, então ele vai ficar pronto amanhã, tá bom? Então vamos para a reflexão do vídeo. Vocês vão anotar aí esses textos que eu vou falar para vocês e que ele vai estar na descrição do vídeo. No comentário fixo, ali eu deixo coisas para vocês. Não esqueça, esse vídeo aqui, esse modelo de vídeo é para você assistir com o celular na vertical com a tela cheia. Ele é gravado para esse propósito mesmo, tá bom? Então vamos lá, anota aí, Atos 20, eu não vou lembrar os textos específicos aqui, mas eu vou pôr no comentário fixo. Atos 20, Atos 3, Efésios 4 e 1 Timóteo 4. 5 textos, Atos 20, Atos 3, Efésios 4 e 1 Timóteo capítulo 4. Se aparecer mais um texto aqui na minha mente, eu falo para vocês. Olha que coisa incrível. Olha a astúcia de Satanás. O Senhor, ele colocou, lá em Atos 20, deixa eu comentar sobre Atos 20. Em Atos 20, Paulo fez uma reunião. Paulo ele tem o episcopado geral. Ele é o episcopo dos episcopos. Ele é o presbítero dos presbíteros. E claro, Jesus dando tudo para o apóstolo Paulo, porque como o escritor de Hebreus disse, e talvez seja até o próprio apóstolo Paulo, que o Senhor Jesus, ele é o bispo da nossa alma. Está lá em Hebreus 3. Ele é o sumo sacerdote e episcopos da nossa alma. Então, Paulo fez uma reunião lá em Atos 20, chamando todos os presbíteros da igreja, ou seja, ele chamou os principais, para falar com eles coisas seríssimas, porque Paulo iria se apartar deles. E aí Paulo traz uma palavra incrível de reflexão e eu vou direto para o ponto. Ali o apóstolo Paulo chamou os presbíteros e aí ele, em um certo momento, ele fala: veja então que Jesus colocou vocês como bispos. E a palavra no grego está diaconato. Jesus colocou vocês como episcopos, né? Jesus colocou vocês como episcopos, bispo, para cuidar da igreja que ele comprou com o seu próprio sangue. Toma cuidado, porque após a minha partida vão vir muitos lobos. E não é apenas lobo, é lobos vorazes, que não vão poupar o rebanho. E Jesus fala que dentre eles mesmos iriam se levantar pessoas que iriam pregar heresias para atrair os discípulos após si. Então Paulo fala: vigiai. Paulo já sabia disso porque os profetas profetizavam isso. Mas ele profetizou ali o que iria acontecer.
Então veja, Paulo já mostrou pra gente, o Senhor Jesus está mostrando pra gente, que tem que ter uma liderança principal, que é episcopo. E no caso ali de Paulo, em específico, ele era o episcopo dos episcopos. Mas cada episcopo, cada bispo, cada presbítero, ele é um governante principal. Se Satanás ataca ele, o entendimento desses homens, ele ataca todos os outros ministérios. Então Satanás, ele ataca já na raiz, no cabeça. E aí ele afeta os outros ministérios. Se não há episcopado, então aqueles ministérios também não vão ser restaurados. E aí você precisa de Efésios 4. Em Efésios 4, Paulo já mostrou pra gente que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que significa isso? Levar cativo o cativeiro e dar dons aos homens. Jesus não levou ninguém para o céu. A interpretação de que Jesus catou pessoas lá do seio de Abraão e levou para o céu é uma das invenções mais bizarras do cristianismo. Paulo está usando o Salmo 68 e quando fala que ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, no próprio contexto já explica para a gente. Deu dons aos homens. O cativo e o cativeiro está sendo explicado com mais precisão lá no Salmo 68, se eu não estiver enganado o número, né? Mas é no Salmo que está sendo explicado. Mas dá para entender por Efésios. Jesus levou preso o que nos prendia. E como ele removeu o nosso cativeiro, aí ele dá dons aos homens. Significa que Jesus, ele venceu a morte, venceu o pecado e venceu a morte. Porque a morte, ela só pode entrar através do pecado. Por isso que todos morrem. Paulo fala isso em Romanos 5. Mas Jesus, ele nunca pecou. Ele venceu o pecado, morreu por causa dos nossos pecados e o Pai aceitou o seu sacrifício e fez ele vencer a morte. Então Jesus, ele saiu do Sheol, que é uma prisão. E ele, lá em Apocalipse 1, ele se apresenta como aquele que tem as chaves, no plural, da morte e do Sheol. Então ele tira de lá quem ele quiser. O nosso inimigo, as coisas que nos aprisionam, são as coisas relacionadas a pecado. O pecado é o que nos aprisiona. E por causa do pecado nós morremos. Mas o Senhor, ele abriu as portas para a gente. Como ele venceu o pecado e a morte, ele tem essa chave. Claro que um dia nós vamos ressuscitar literalmente. Vai acontecer. E nós nunca mais vamos pecar. Mas mesmo hoje o Senhor adiantou para a gente esse ministério. De maneira que até a vida de ressurreição nós podemos viver e devemos viver enquanto estamos na carne. Porque aí o Senhor prova os nossos corações. Aí é chamado de mistério da fé, que está em 1 Timóteo 3, que é um daqueles grandes mistérios que eu falei para vocês, que está ali no mesmo contexto que rodeia o episcopado, o diaconato, o ensino para as mulheres. Está ali em Timóteo 3. E nós podemos viver vida de ressurreição aqui, vencendo o pecado e vencendo a morte. Porque se nós estamos em Cristo, ainda que nós vamos morrer, nós ressuscitaremos. Então Paulo usa o termo que nós poderemos dormir em Cristo. Porque quem está em Cristo já passou da morte para a vida. Essas são realidades espirituais que eu estou tentando explicar para vocês em poucas palavras. Então, o nosso cativeiro é o pecado e a morte, que o Senhor Jesus catou com ele, aprisionou e levou com ele. Ele tem a chave da morte e do inferno. É uma linguagem figurativa para mostrar que ele tem domínio sobre isso. Paulo, em Colossenses 3, ele já fala que nós podemos viver vida de ressurreição. Em Efésios 2, ele fala que nós já ressuscitamos e estamos nos lugares celestiais com Cristo. Pela fé, crendo em coisas que vão acontecer literalmente no futuro. Entendeu? Claro que isso vai acontecer literalmente, mas não precisa acontecer literalmente para a gente começar a viver vida de sacerdote, de reis. Claro que não é oficial ainda a ressurreição, o sacerdócio, o reinado não é oficial. Nem na vida do Senhor Jesus está oficial. Ele não é o nosso rei, ele não é rei dos reis e senhor dos senhores. Ele é, mas só no toque da última trombeta que se tornará oficial. Está escrito, quando toca a última trombeta, diz... Graças te damos, os 24 anciãos está dizendo isso, né?
Graça te damos, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, tu que és e que eras, porque assumiste o teu poder e passaste a reinar. Ali que ele passa a ser o rei das nações. Para nós ele já é. Entendeu? Mas ele não está manifesto isso. Então, nesse sentido que eu estou falando para vocês. Jesus, ele removeu o nosso pecado, o nosso cativeiro, levou com ele, e através dessas chaves que ele mostra em Apocalipse 1, ele nos libertou para que nós libertássemos pessoas. Aí ele deu dons aos homens, pelo poder da sua ressurreição. Dando dons aos homens, ele coloca lá para a igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, conforme tudo aquilo que eu já expliquei para vocês. E Paulo fala que esses homens, eles têm o poder não somente de tirar pessoas das trevas e trazer para a luz, mas eles têm o poder de trabalhar como um corpo. Cada membro do corpo bem ajustado, fazendo devidamente cada um a sua parte, cresce para chegar à estatura do corpo de Cristo. Então esses 5 ministérios, eles existem para que todos nós cheguemos à estatura do corpo de Cristo. Mas veja que nós pertencíamos ao reino das trevas. Deus nos chamou para o reino da luz, para que nós continuemos o ministério do Senhor Jesus, de abençoar todas as famílias da terra. Isso só vai planificar no milênio. Mas hoje as famílias da terra já estão vivendo esse processo de ser abençoada. Mas é só no milênio que todas as famílias da terra estarão benditas. Se cumprirá de fato a plenitude da promessa. Entendeu? Então, por isso que nenhum daqueles ministérios, daqueles 5 dons, pode ter cessado. E aqueles 5 dons que Paulo fala que são presentes que Deus deu para a igreja, são diaconatos, ministérios. E Paulo fala lá que eles tiram as pessoas das trevas e levam para a luz. Se Satanás atacar aquilo ali, pronto. Como vai ser manifesto as coisas do contexto? Coisas que Paulo falou em Efésios 3. Olha, irmãos, a mim foi confiado esse mistério dos gentios. A dispensação do mistério de Deus me foi confiada. E vocês podem ver como eu tive a compreensão desse mistério. Como eu escrevi para vocês, resumidamente, no capítulo 2. E ali ele solta textos, referências para Oséias, para Zacarias, a respeito da edificação da casa de Deus que está relacionada com Efraim e Judá. Então, por isso que Paulo fala, vocês podem, quando vocês lerem, vocês podem compreender como eu tive essa revelação. Leiam a minha carta, porque a minha carta é uma explicação dos profetas, da lei. Se não tem esse ministério, se Satanás está atacando esses ministérios continuamente, por isso essas revelações, principalmente essa do contexto da carta, das 2 casas de Israel, e as outras que ele fala nas outras cartas, das 7 festas, não são restauradas nas igrejas. Entendeu? Por isso que Satanás quis atacar esse ministério. Mais uma prova, mais um texto. A prova de que essas coisas seriam atacadas e entrariam em trevas. Satanás bloquearia essas revelações das nações, até um certo ponto. Lá em Atos 20, nós vemos que Paulo chamou ali o presbitério, o diaconato. E Paulo já profetizou que pessoas, lobos vorazes, falsos profetas, iriam penetrar no meio do povo. Aí é Satanás que iria atacar o ministério. E para provar que realmente o que Paulo falou haveria de acontecer e que precisaria haver uma restauração de todas as coisas, veja Atos 3. Atos 3, Pedro ali prega que os céus está contendo Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas. Eu já expliquei esse texto para vocês várias vezes, porque ele é um dos textos-chave para se falar das 2 casas de Israel. Os céus recebeu o Senhor Jesus e lá ele está até o tempo da restauração de todas as coisas. Não significa que é a igreja que vai restaurar tudo e não vai sobrar nada para o Senhor fazer. Porque o Senhor, quando voltar, ele vai ter que fazer uma parte da restauração que a igreja não pode fazer, que é derrubar Gog e Magog, pisar no lagar da ira de Deus.
Mas depois, o processo da restauração continua no milênio, os lugares assolados pelos toques das trombetas, pelos derramamentos da taça, pelos grandes terremotos, serão reedificados. E essa obra vai entrar, esse ministério vai entrar nas mãos da igreja. Perfeito isso, né? Então, irmãos, vamos continuar o raciocínio no vídeo número 2. Porque o celular, aqui vocês sabem, ele vai dar um toque para mim falando que está esquentando e vai cortar a minha mensagem aqui, eu vou perder ela. No vídeo 2 vamos continuar esse raciocínio, que vocês vão ver que isso que eu vou falar para vocês vai se tornar uma chave na mão de quem deseja restaurar o episcopado do Senhor e fazer parte da restauração de todas as coisas.